Olá, querido! Estamos começando uma nova série aqui. Hoje nós vamos ler Timóteo capítulo 6, do verso 17 a 19, que diz assim: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E a partir de hoje, queridos, e nos próximos dias, nós vamos pensar sobre o tema Uma Vida Simples. O que é viver uma vida simples, uma vida com simplicidade? Primeira coisa que Paulo ensina aqui escrevendo a Timóteo, está na primeira frase do versículo 17, que diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Uma vida simples, em primeiro lugar, implica em reconhecer que tudo vem de Deus. O problema dos ricos do tempo de Paulo, e deve ser o problema dos ricos de todos os tempos, não é ser rico. O problema é ser orgulhoso. Paulo não diz: exorta os ricos do presente século que não sejam ricos, que vendam tudo o que têm, deem aos pobres e sejam pobres, que façam voto de pobreza, que sejam como São Francisco de Assis. Não, ele está dizendo: exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho é aquele sentimento, aquela atitude que não reconhece a intervenção de Deus, a bênção de Deus, a direção de Deus. O orgulhoso é aquele que se basta a si mesmo, ele se acha autossuficiente, ele se acha capaz. Foi por isso que Lúcifer, anjo de luz, se transformou em anjo de trevas. Por quê? Porque o orgulho entrou no coração dele. Ele era o anjo de luz, o mais importante, o mais destacado, mas ele achou que era autossuficiente, ele achou que podia assumir o lugar de Deus. E quando este orgulho entrou no coração dele, ele deixou de ser um anjo de luz e se transformou num demônio, num anjo das trevas. Querido, uma vida simples é uma vida que reconhece que tudo vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos é dádiva de Deus, é demonstração do amor de Deus. Por isso Paulo diz: não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ele está dizendo, é Deus que nos proporciona isso, é Deus que nos dá isso. Eu creio que quem entendeu isso de forma muito clara foi José, o menino sonhador, que viveu 13 anos de pesadelo como escravo na casa de Potifar e depois injustamente numa prisão mofa, úmida, fétida. Mas chega um dia em que José se torna o homem mais poderoso da terra. Faraó coloca José como senhor da sua casa e de todo o Egito. Dá a José todo o poder. Diz a ele: veja que eu estou constituindo você senhor da minha casa e senhor de todo o Egito. José se tornou o homem mais poderoso. Em menos de 24 horas, ele sai de um fosso escuro para um palácio. Ele sai do anonimato para ser o senhor do Egito. Ele poderia se encher de orgulho, bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu cheguei lá, eu dei a volta por cima. Mas não é isso que José faz. Quando ele tem o seu segundo filho, ele coloca o nome do filho de Efraim, e ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. Isso é simplicidade, queridos. José reconheceu que estar no trono do Egito, morar num palácio, ter aquela esposa, ter aqueles filhos, ser um homem poderoso e temido, não foi conquista dele, foi dádiva de Deus. Deus me fez prosperar. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que uma vida simples implica em reconhecer que tudo vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Davi disse: tudo vem das tuas mãos, riqueza, honra, glória, poder, tudo vem de Deus. Viva com simplicidade. Pode ser rico, intelectual, abastado, mas reconheça, isso é dádiva de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe
Amém.